Olá, tudo bem? Que bom lhe ver mais uma vez aqui em nosso canal. Pois é, hoje nós vamos estar falando sobre um assunto que gera interesse em todos aqueles que gostam de cultivar as rosas do deserto, seja por hobby, seja por ser um pequeno colecionador, um pequeno produtor. Vamos falar sobre as podas. E você tem medo de podar? Poda suas plantas com uma certa regularidade? Pois é, este é o assunto que nós vamos estar abordando hoje em nosso vídeo. Se esse assunto lhe traz curiosidade ou lhe gera interesse, então eu lhe convido a assistir o nosso vídeo na íntegra, porque vai ter muita dica boa. Pois é, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito. E, se possível, nos ajude como? Divulgando os nossos vídeos nas suas redes sociais, passando o link do vídeo para um amigo que também gosta de rosa do deserto, ou quem sabe, publicando nos grupos de WhatsApp que você participa e permitem que isto seja feito. Bom, mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é falar um pouco mais sobre rosa do deserto. Assunto de hoje, poda. Muito bem, já rodou nossa vinheta, são 15 segundinhos e a pergunta é: se inscreveu em nosso canal? Já é inscrito, obrigado. Se esqueceu, o telefone tocou, se distraiu, não tem problema nenhum. Se inscreve, menino, se inscreve, menina, porque o conteúdo de hoje vai lhe ajudar demais. Qual vai ser o assunto? Poda. Pois é, quando falamos de poda, algumas pessoas simplesmente se arrepiam do pé até a cabeça. Fala, nossa senhora, vou ter que podar a planta, eu tenho medo, eu tenho dó, eu tenho pena. Já outras pessoas correm para pegar a faca que não podem ver um galinho crescendo que querem podar. Pois é, eu entendo e eu respeito o receio de algumas pessoas em fazer a poda. Por quê? Porque muitas vezes você só tem uma plantinha e realmente você tem medo de efetuar uma poda nesta planta e a sua planta vir a morrer. Essa é uma das principais dúvidas que o pessoal tem, esse é um dos principais medos que as pessoas levantam quando nós falamos de poda. Pois bem, mas este é um medo infundado. Não tem por que você ter medo de efetuar a poda em sua rosa do deserto. E se eu conseguisse, através de alguns argumentos, lhe convencer que a poda é extremamente benéfica para a sua planta ao invés de maléfica. Você toparia fazer uma poda na sua plantinha? Então esse é o desafio que eu lhe proponho. Eu vou lhe dar aqui hoje não um, não dois, não três, não quatro, mas vários motivos para que você efetue a poda nas suas plantas. Geralmente a poda não traz nenhum tipo de malefício, ao contrário. A poda é uma das poucas ações ou intervenções que você vai fazer na sua rosa do deserto que só vai trazer benefícios. Pois é, esse seria o primeiro argumento que eu poderia usar para lhe convencer a fazer uma poda. Uma das dúvidas mais frequentes que as pessoas levantam é em referência à lua. Amaury, em que lua eu devo fazer a minha poda? Porque tem lua que a seiva está subindo, tem lua que a seiva está descendo, tem lua que a seiva está estacionada e vai ver que tem lua que nem tem seiva. Gente, não é necessário seguir o calendário lunar para fazer esta intervenção nas nossas plantinhas. Na verdade, nós aqui não utilizamos o calendário lunar para nenhum tipo de intervenção. Mas vamos voltar para a poda. Não se preocupe em que lua nós estamos. Se preocupe naquilo que você programou ou planejou para a sua planta, tá certo? Então, bem-vindo e vamos argumentar ou vamos falar um pouco sobre podas. Nós vamos tentar lhe convencer a talvez fazer ou promover a primeira poda em sua planta, ou se você já faz essas podas, talvez a gente lhe mostre alguns resultados que vão lhe alegrar para que você continue podando ainda mais, ou quem sabe
saia depois do vídeo para catar uma de suas plantas ou para pegar uma de suas plantas e promover então uma poda. Bom, vamos lá. Existem dois tipos de poda, podas que são programadas, você pode simplesmente fazer quando você quiser, você pode agendar esta poda. Poxa, no fim de semana eu vou podar a minha planta, né? Ou então daqui a um mês, quando acabar minha florada, eu vou podar a minha planta. Quando a minha vagem for colhida, eu vou podar minha planta. Isto nós chamamos de poda programada. Mas existe um outro tipo de poda, que é uma poda emergencial, é uma poda por necessidade, que você não vai ter como agendar, você não vai ter como deixar para depois. E nós estamos falando sobre a necessidade, por exemplo, de intervir quando nossa planta está doente. Quando nossa planta é acometida por doenças tipo podridão, seja ela uma podridão no meio do galho, uma podridão descendente, uma podridão causada porque um inseto picou um galho de uma planta e por ali terminou entrando alguma bactéria ou algum fungo e o seu galho começa a apodrecer. Neste tipo de situação, você não vai ter a escolha de podar ou não podar e você não vai ter também a escolha de poder agendar ou poder adiar esta ação. Você simplesmente vai ter que, assim que detectar este problema, agir, ou seja, podar este galho ou esta parte da planta que está com esse probleminha de podridão. Tá certo? Então nós vamos começar mostrando e falando sobre este tipo de poda, que é a poda por necessidade. Bom, trouxemos aqui dois exemplos para vocês, né, de duas plantinhas que nós tivemos que efetuar a poda por necessidade. E o que foi que aconteceu com essas plantinhas, Amaury? Simples. Todas essas duas plantinhas tiveram podridão no ápice ou na ponta do seu galho. Esta daqui é uma cristata que tem mais ou menos 6 meses. E essa daqui é uma black soco que tem 8 meses. O que aconteceu? Foram podridões diferentes. A nossa cristata tem um probleminha, por quê? Porque a sua crista, né, acumula muitos brotos, tanto de folha quanto de flores, e neste acúmulo de água, nossa plantinha terminou pegando fungo na parte de cima, e nós não conseguimos detectar, né, esse fungo, a presença desse fungo nesta cristata, e esse fungo foi tomando conta de todo o ápice, de toda a parte superior da planta, e quando nós vimos, não tinha mais o que fazer, nós tivemos então que efetuar uma poda na parte de baixo. Nesta black soco aconteceu a mesma coisa, nós estávamos aplicando acaricida e quando percebemos, né, as folhas estavam muito amareladas, nós achávamos que era por conta da aplicação do acaricida, mas ao retirar essas folhas, porque as folhas amarelas começaram a cair, nós percebemos que os galhos também estavam bem amarelados. E aí então descobrimos que se tratava de uma podridão descendente, corremos para tentar salvar a planta. Como dá para perceber aqui, nós perdemos toda a parte de cima, tivemos que cortar bem aqui embaixo, mas conseguimos ainda salvar 3 galhinhos. Era uma planta que devia ter pelo menos uns 8 galhos, ficou apenas com 3. Esse tipo de poda pode acontecer, você não pode esperar para fazer, mas o objetivo desta poda, na realidade, é um pouco diferente daquela poda programada. Veja bem, toda poda emergencial tem como fundamento, tem como objetivo a manutenção da vida da sua planta. Você quer simplesmente preservar a vida, foi o que aconteceu aqui. Geralmente nas podas programadas o objetivo geralmente é estético, é melhorar a estética da sua planta. Então existe uma diferença primordial. Poda emergencial, manutenção da vida. Poda programada, melhoramento da planta. Geralmente, melhoramento estético. Então, este é o primeiro tipo de poda que nós vamos ver e é a única poda que nós vamos citar aqui que não lhe dá oportunidade de agendar, de se programar para fazer, porque trata-se de uma doença. Pois bem. Então, vamos falar... Opa! Quase eu derrubo aqui, viu? Já não basta, já está toda capenguinha. Se eu bato aqui, já era. Bom, então vamos lá. Quais são os principais benefícios que uma poda nos traz? Ou por que você deve fazer uma poda aí na sua planta? Eu vou começar talvez com um dos principais benefícios que essa ação pode lhe trazer.
Esse primeiro motivo está relacionado, em parte, com a sanidade, com a saúde de sua planta. Sempre que você promove uma poda na sua plantinha, principalmente quando a sua plantinha é como essa daqui, uma planta jovem que tem um galho só, que sobe. Quando você promove uma poda para que essa planta venha a ganhar novos galhos, o que acontece? A seiva deixa de circular por uma parte de sua planta, na verdade. Por quê? Porque esta parte de cima foi eliminada porque nós, hipoteticamente, podamos. O que significa isso, Amaury? Ou quais são as consequências dessa poda, ou as consequências benéficas para esta planta? Esta poda vai fazer com que todos os nutrientes, todas as reservas de água da sua planta se acumulem no caudex. Eu estou tentando lhe dizer que a poda vai trazer um benefício para o seu caudex. O seu caudex vai se desenvolver, vai crescer, vai acumular mais nutrientes e ainda mais água, vai ficar mais robusto. E por que ele vai fazer isso? Porque a planta entende que perdeu toda a sua copa, algum animal pode ter comido a planta, não sabe que você cortou, ela sabe apenas que ela perdeu a sua parte aérea. Então ela vai ter que fazer o quê? Recompor a parte que foi podada. E para isso ela vai precisar de quê? De mais energia, de mais água e por aí vai. O que é que então que a planta faz? Absorve o máximo de água possível, reserva o máximo de nutrientes possível no seu caudex para que essas brotações possam acontecer. E com isso o seu caudex fica mais robusto, mais gordo. Se ele tiver mais músculo, ele se recupera, ele volta ao normal. Então, o primeiro benefício que a poda pode nos trazer seria a recuperação ou a melhora do seu caudex. Então, se você quer um caudex bem robusto, quer um caudex bem sadio, talvez esse seja um dos argumentos que eu posso utilizar para lhe convencer a fazer uma poda. Outro motivo que eu posso lhe dar para fazer a poda é a renovação da parte vegetativa de sua planta. Que diabo é isso, Amaury? Renovação de parte vegetativa? Sim. Se sua planta for uma planta mais madura, possivelmente ela vai ter galhos mais compridos, sem folhas, e numa certa altura ela começa então a soltar novos galhos e essa folhagem. Pois bem, todos nós sabemos que qualquer planta a passar por uma poda vai renovar toda essa estrutura de galhos e folhas. Então, para ter mais galhos, você precisa cortar, fazer uma poda na sua planta, não é verdade? E esta poda vai lhe trazer o quê? Ou, na verdade, essa quantidade maior de galhos vai lhe trazer o quê? Uma quantidade maior de folhas. E o que acontece a nível foliar com essas plantas? A fotossíntese. E o que é que a fotossíntese faz? Gera energia para a planta. Então eu posso dizer, Amaury, que quanto mais folhas a minha planta tiver, mais energia ela vai produzir para a minha plantinha crescer e se desenvolver? Sim, exatamente isso. Então, se você tiver uma plantinha como esta daqui e uma plantinha como esta daqui, por exemplo, essas duas plantas daqui, você acha que qual dessas duas plantas vai produzir mais energia? Uma planta que tem pouca folha ou uma planta que tem muito mais folha? Claro que uma planta que tem muito mais folhas vai ter como produzir muito mais energia e vai se desenvolver e crescer mais do que uma outra plantinha como essa daqui. Então, esse vigor que a poda vai trazer para a sua planta, porque afinal de contas está havendo uma renovação de galhos e com isso de folhas, vai trazer para a sua planta muito mais energia. Até porque nós sabemos que as folhas mais antigas, as folhas mais velhas, não conseguem gerar tanta energia quanto as folhas mais novas. Existe uma eficiência maior nas folhas mais novas em relação às folhas mais antigas. Então talvez esse também seja um argumento que eu possa utilizar para lhe convencer a podar a sua planta. Ou seja, eu vou trazer mais vigor para a sua planta. Veja bem que a poda já melhorou o seu caudex e agora trouxe mais vigor para a sua planta. Talvez esses dois argumentos já sejam suficientes para que você possa fazer a poda aí na sua plantinha. Não lhe convenci ainda?
Então vou usar mais um argumento. Me permita tentar lhe persuadir mais uma vez ou com mais um argumento. Bom, esse terceiro argumento que eu vou utilizar já foi dado um pouco do spoiler no argumento passado. É o melhoramento, né, a multiplicação de galhos ou da formação de sua copa. Muitas vezes nós temos uma planta que nós chamamos aquela planta de girafuda, né, ou de espeto, né, que é aquela planta que só tem uma haste. Ora, se você quer uma planta bonita, você vai concordar comigo que uma planta que tem uma haste só não é lá muito bonita, concorda? O bonito é quando essa copa começa a se formar com vários galhos, porque são nesses galhos que a gente vai conseguir, ou com um número maior de galhos, a gente vai conseguir um número maior de flores. Concorda comigo? Eu sei que você concorda. Então vamos lá. Então, a poda é uma das ações que a gente pode utilizar para promover ou estimular a nossa planta a emitir, a ganhar mais galhos. Vou pegar aqui 3 exemplos para você, né? Vou botar aqui, ó. É que hoje aqui o negócio está cheio, tá? 2, e vou botar aqui o terceiro exemplo aqui na frente. Vamos lá? Nós temos 3 exemplos aqui onde nós usamos a poda para ganharmos mais galhos. Esta daqui é um arábico. Existe aí uma lenda urbana que fala que a gente não deve nunca podar uma arábico. Pois bem, aqui a gente poda, né? Aqui é uma boar BBC, que tinha apenas um galho, tá? O que aconteceu? Nós promovemos uma poda. Essa poda poderia ter sido até feita um pouco mais baixo, mas por segurança nós fazemos sempre um pouco acima, porque vai que não dá muito certo, eu ainda tenho área para fazer uma segunda ou quem sabe até uma terceira poda, quem sabe. Neste caso nós tínhamos um galho, promovemos a poda. O que aconteceu? 3 brotações já estão aqui, ou seja, 1, 2, 3, e temos uma 4ª brotação saindo aqui. Vamos supor que essa 4ª brotação não vingue, tá? Ou seja, eu saí de um galho para 3 galhos. Eu começo então a formar a minha copa a partir dessas 3 brotações, onde eu vou daqui a um tempo podar novamente, e vamos supor que eu ganhe mais 2 brotações em cada galho. Eu vou sair de 3 para 6, depois eu vou sair de 6 para 12, de 12 para 24, e eu vou ter então a copa extremamente formada, ou extremamente bem formada, tá bom? Vou botar ele aqui, vamos aqui para o segundo exemplo. Neste segundo exemplo aconteceu a mesma coisa. Essa daqui é uma Tin Din Dong, também é uma arábico, que tinha a mesma característica. Ela subia, que só tinha aqui em cima umas folhas, né? Ela não tinha nenhum galho, só tinha esse espigão aqui. Era uma arábico girafuda. Nós promovemos a poda, tá? E o que aconteceu? Hoje nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galhos. Então esta plantinha vai começar a desenvolver esses galhos, ainda estão pequenos, né? Essa poda foi feita mais ou menos há uns 90 dias, creio eu. E aí essa copa vai começar a ser formada, em vez de um espeto, agora eu vou ter uma planta bem mais bonita. Ah, Mauri, mas eu não gosto de podar, sabe por quê? Por conta da cicatriz. A gente vai fazer um vídeo mostrando para vocês como é que a gente trata as cicatrizes aqui, tá? Elas vão ficar imperceptíveis, você vai dizer, ah, Mauri, eu não acredito, é mesmo? É. Nós vamos mostrar isso para vocês, me cobre depois. E aqui nós temos uma outra, essa daqui não é arábico não. E nós temos aqui uma outra plantinha, né? Que é uma Thai, é uma Black Hawk. Essa plantinha, diferentemente das outras, esta plantinha já tinha 3 galhos, tá? Essa eu tinha um galho, virou 3. Essa eu já tinha 3 e nós fizemos também essa poda. E o que aconteceu? Hoje nós temos um galho que tem 2 brotações, outro galho que tem 2 brotações e o outro galho que tem 3 brotações. Nós saímos de 3 para 7. Então, nesta planta, nós vamos conseguir preparar, formatar a sua copa mais rapidamente do que nessa plantinha daqui. Então, nós temos 7, vai sair para 14, vai sair para 28, com 3 podas, essa plantinha já vai ter uma arquitetura extremamente bem formada. Então, a arquitetura ou a multiplicação de galhos, eu acho que seria mais um argumento
que eu poderia utilizar para lhe convencer a fazer a sua poda ou a poda na sua plantinha. E aí, tá mais animado? Tá mais animada? Pois é, você acha que acabaram os meus argumentos? Não, meus argumentos não se acabaram-se. Eu ainda tenho muitos argumentos para fazer com que você mude de ideia ou para fazer com que você se encoraje a fazer a poda, uma poda aí na sua plantinha. Vamos lá? Então vou usar mais um argumento, me permita. Esse argumento que eu vou utilizar agora talvez seja o golpe mais baixo que eu venho usar nesse vídeo. Você gosta de flores? Tenho certeza que você gosta de flores. Aliás, todo mundo que cultiva essa planta, na verdade, gosta de flores. E o argumento que eu vou utilizar para você está ligado, está linkado ao argumento que eu usei anteriormente, que seria podar a planta para ganhar mais galhos. Aonde é que a rosa do deserto emite os seus botões florais? Na ponta dos galhos. Se eu tiver apenas um galho, eu vou ter quantos pontos florais? Um ponto floral, não é verdade? Se eu tiver, neste caso, depois da poda, 7 galhos, eu vou ter quantos pontos florais? 7, não é verdade? Qual dessas duas plantinhas vai me dar mais flor, que é aquilo que eu mais amo nessa planta? Esta plantinha. Por quê? Porque ela tem 7 galhos e na ponta de cada galho vai me dar flor. Essa vai ter 7 pontos de floração, enquanto essa vai ter um só. Então, a multiplicação, o aumento de pontos florais, talvez seja o melhor argumento que eu possa utilizar para lhe fazer ou lhe convencer a podar as suas plantas. Quanto mais poda, mais galhos. Quantos mais galhos, mais flores. Simples assim. 1 mais 1 igual a 2. Tá bom? E agora? Lhe convenci? Peguei no seu ponto fraco, que é a quantidade de flores que a sua planta pode lhe dar? Pois é, então eu acho que eu já estou começando a convencer você a fazer essas podas ou a podar a sua plantinha e obter alguns desses benefícios que nós estamos falando aqui. Ainda falando em flores, eu posso conseguir outros benefícios também. Por exemplo, eu posso programar a data que a minha plantinha vai me dar a flor. Ah, Mauri, como é isso? Sim, se eu podo esta planta daqui e daqui a 3 meses mais ou menos ela me dá nova floração, esta planta daqui, eu sei que sempre que eu fizer a poda, depois de 3 meses, ela vai florir. Ah, Mauri, eu queria tanto ter flores no Natal. Que ótimo, o que é que eu vou fazer? 3 meses antes do Natal, eu vou podar esta planta daqui. Por quê? Porque eu sei que esta planta, depois de podada, em média com 3 meses, ela vai me dar flor. Ah, Mauri, mas eu podei minha planta, ela não me deu flor com 3 meses, ela me deu flor com 4 meses. Não tem problema, então 4 meses antes do Natal, você poda a sua planta, e então no Natal, muito possivelmente, você vai ter uma planta florida. Cada planta vai responder à poda e à floração em um determinado intervalo de tempo. Então, se essa planta podou com 3 meses, sempre que eu podar essa planta, acho que eu falei errado. Se eu podei esta planta e ela me deu flor com 3 meses, sempre que eu podar ela, ela vai me dar flor com 3 meses, ok? Se eu podei esta outra planta, ela me deu flor com 4 meses, sempre que eu podar ela, ela vai me dar flor com 4 meses. Isso, gente, a gente está falando em condições normais. Uma planta bem adubada, uma planta com a sanidade, com a saúde boa, tá certo? Então, outra coisa que nós vamos conseguir com a poda, além de melhorar o caldex, além de trazer mais vigor para a planta, né, com essa renovação vegetativa, além de aumentar a sua floração, além de poder programar a minha floração, é o que nós chamamos de sincronismo floral. É fazer com que a sua planta dê flor em todos os galhos ao mesmo tempo. Você sabia que isso é possível? Pois é, isso não depende apenas de adubação, nem de mágica, nem de sorte. Isso é uma técnica de poda. Como é que é feita essa técnica? Você simplesmente vai podar todos os galhos, estando ou não com flor, você vai podar a ponta de todos esses galhos novamente. E depois de 4 meses você vai podar todas as pontas de galho novamente. Com isso a planta começa a achar que
alguma coisa está acontecendo fora da normalidade que ela não consegue emitir floração. E o que é que ela vai fazer? Ela vai tentar aumentar ao máximo as chances de florir. Por quê? Porque é através da floração que a planta vai se perpetuar, vai gerar sementes para dar continuidade à sua espécie, não é isso? Então, se ela não está conseguindo colocar floração em um galho, em outro, porque você não está permitindo, ela se programa para quê? Para soltar flores em todos os galhos ao mesmo tempo. Desta forma, ela aumenta as chances de conseguir ser polinizada e de conseguir se perpetuar. Ou seja, todas as flores vão acontecer, todas as flores vão abrir ou começar a abrir, todos os botões florais vão começar a se desenvolver ao mesmo tempo, como se estivessem todos eles sincronizados. A isso nós chamamos de sincronismo floral. E como é que nós conseguimos isso? Com a poda. Pois é. Então eu creio que eu estou começando a entender ou começando a mudar um pouco a sua ideia em relação à poda. Tô ou não tô? Seja sincero, seja sincera. E um outro argumento também que eu posso utilizar, um argumento forte aqui na realidade, aliás, podia ficar aqui o dia inteiro argumentando ou lhe trazendo bons argumentos para fazer a sua poda. Mas um outro argumento que eu posso utilizar seria para a multiplicação das suas plantinhas ou a clonagem das suas plantas. Por quê? Porque você não vai ter como multiplicar essas plantas se você não fizer uma poda. Por exemplo, para você fazer um enxerto, não é? Você vai ter que efetuar uma poda. Por exemplo, esta plantinha daqui, deixa eu botar ela aqui para o lado, e eu fiz uma poda nesses dois galhos para colher material genético e fazer esses dois enxertos que estão aqui do lado. Ou seja, eu não tenho como fazer enxertos em minha planta, eu não tenho como fazer enxertos em uma planta se eu não efetuar a poda em outra planta. Neste caso aqui foi uma poda para colheita de material genético. E nessas outras plantas eu tive que fazer também uma poda para o quê? Para receber um material genético que eu escolhi para cada uma delas. Então, eu precisei fazer poda em todas essas plantas para poder replicar esta plantinha daqui. Ah, Mauri, mas eu não tenho cavalo, eu não tenho plantinhas para fazer enxerto. Mas você pode efetuar uma poda na sua planta e simplesmente colocar aquele galho para enraizar. É uma poda para multiplicação, é uma poda para clonagem de uma planta. Então, este é um bom motivo também para que você efetue podas na sua planta. Concorda comigo? Falando ainda de enxertos, nem sempre quando nós promovemos uma enxertia numa planta, nós damos sorte de termos uma brotação um pouco melhor. Nesses dois casos aqui, até que foi muito bem. Neste enxerto nós tivemos 2 brotações, nesse outro enxerto nós tivemos 3 brotações. Esse é o padrão que nós procuramos sempre atingir. Mas nem sempre nós conseguimos esse objetivo. Por quê? Porque às vezes o enxerto vai aparecer ou vai acontecer de ter apenas uma brotação como essa daqui. E quando isso acontece, o que é que nós fazemos, Mauri? E com isso eu vou sanar uma dúvida de muitos de vocês, nós simplesmente podamos o nosso enxerto. Mauri, posso podar o meu enxerto? Claro que você pode. Aqui nasceu apenas um galho e nós podamos este galho para que a gente tenha mais galhos. Agora nós temos 2 galhos nesse enxerto. Claro que eu não posso podar esse enxerto assim que ele brotou um galho. Brotou um galho só e não brotou 2. Eu vou podar? Não, não posso fazer isso. Eu tenho que deixar este galho crescer um pouco, eu tenho que deixar que essas gemas maturem um pouco para que eu possa fazer essa poda. Porque se ele brotar aqui e rapidamente eu vim podar, possivelmente não vai dar certo e às vezes você não vai conseguir uma brotação nesses meristemas que estão ainda muito verdinhos aqui embaixo, tá certo? Então é importante dizer que primeiro você deve deixar
este galho crescer um pouco para que esses pontos de brotações, esses meristemas, simplesmente estejam prontos para a brotação. Então espera um pouquinho, como neste caso daqui, nós esperamos mais ou menos 3 meses e então efetuamos uma nova poda, tá certo? Já tem 2 brotações, está querendo sair a terceira. Caso fiquem com 2 brotações, já está bom, já entra na fila de vendas. Então, sempre que você receber, por exemplo, um enxerto na sua casa que tem um galho só, aí vai uma dica pessoal minha, que é o que a gente faz. Quando a gente recebe uma planta aqui, se ela tiver um galho, a gente já poda. Antes de replantar, tá? Chegou do correio, eu já faço uma poda. Se ela tiver 2 galhos, eu podo os 2 galhos. Se tiver 3, eu podo 3. Se tiver 10, eu podo 10. Por quê? Porque ao se recuperar, com certeza eu vou ter no mínimo o dobro de galhos do que ela tinha, e aí a planta vai ficar muito mais bonita, vai me dar muito mais flores. Então, posso podar meu enxerto? Pode e deve. É uma forma de você fazer o quê? Conseguir aumentar os pontos florais, conseguir aumentar a sua floração. Você vai pegar o seu enxerto e vai fazer a sua poda sem nenhum problema. Aqui nós temos plantas enxertadas que nós já fizemos 4, 5, 6 podas para ela multiplicar exatamente a sua copa, tá certo? Falando ainda sobre esse tipo de poda, onde nós podamos as ponteiras das nossas plantinhas para ganhar novos galhos, que é na verdade uma intervenção estética, essa poda pode ser feita tanto para ganhar galhos como para harmonizar a sua copa, tá? Então, neste caso, foi feita a poda para multiplicação de galhos. Não foi uma poda para harmonizar a copa ou para deixar ela, digamos assim, que mais simétrica. Tá? Geralmente a gente sempre busca a simetria nessas plantas. Mas eu vou trazer um exemplo aqui de 2 plantinhas que nós fizemos a copa para melhorar a estética e a simetria da planta. Esta planta era igual a esta planta. O que é que tem de diferente entre essas 2 plantas? É essa predominância apical aqui, tá vendo? É uma plantinha que tem uns galhinhos aqui embaixo, mas tem um galho que sobe aqui e vai quase até as nuvens. E o que é que eu posso fazer para melhorar a estética desta planta? Eu posso simplesmente podar este galho mais baixo do que esses galhinhos daqui. Com isso, a minha planta vai economizar energia, o meu caudex vai engrossar um pouco mais e esses galhos também vão passar a se desenvolver mais, como aconteceu nessa planta. Esta plantinha daqui, nós podamos um galho, né? Esse galho daqui central, não sei se vai dar para vocês verem, foi cortado. Ele sempre é cortado abaixo desses outros galhos periféricos. Olha só como está essa planta. Ela ficou mais harmônica, a copa ficou mais harmônica, ficou mais simétrica, ficou mais bela, mais bonita. Você concorda? Então, neste caso daqui, você acha que qual dessas 2 plantinhas é mais bonita? Vamos falar sobre estética. Esta ou esta? Eu acredito que você ache que esta daqui é mais bonita, não é? Por quê? Porque essa plantinha é mais simétrica. Porque essa plantinha é mais harmônica do que esta outra daqui. E o nosso cérebro está programado para gostar mais de tudo aquilo que mostra simetria e harmonia. E isso acontece a nível inconsciente, tá certo? Então, eu uso a poda para trazer um benefício estético à minha planta, tá vendo só? Então, esse é um argumento muito bom para que você faça a poda, ter plantas mais belas, mais bonitas. Eu tenho certeza que você quer ter uma planta bonita, não é verdade? Bom, aqui está outro exemplo de poda, tá? E às vezes, gente, quando a gente faz uma poda, nós promovemos vários benefícios ao mesmo tempo para a planta. Neste caso daqui, nós fizemos uma poda para a coleta de material genético. Essa é uma planta que tem vários enxertos de flores diferentes, estavam grandes, nós então podamos para a coleta de material genético. E esse material genético que foi coletado nessa plantinha serviu para enxertar aí mais umas 40 plantas, vamos dizer assim. Então, ao promover essa poda aqui para coletar esse material genético, eu vou trazer uma série de benefícios para essa planta. Então, eu vou ganhar mais material genético, porque vão haver novas brotações, vou trazer mais galhos para essa planta. Esses galhos vão vir muito mais vigorosos, porque vão ser galhos novos, e eu vou ter muito mais flores, porque quanto mais galhos, mais flores. Veja quantos benefícios essa poda vai me trazer.
e ainda vai me trazer mais um benefício. O seu Caldex aqui está se recuperando, está guardando mais energia, mais nutrientes, mais água, vai ficar ainda mais robusto. Bom, já que a gente está falando sobre a multiplicação de galhos, não é? Nessa parte estética, eu trouxe essa outra plantinha aqui para vocês verem, uma plantinha já conhecida, já está aqui conosco há algum tempo. Essa plantinha tinha essa estrutura de baixo, nós fizemos uma poda aqui em cima e ela ganhou então muito mais galhos. Cada galho desse se multiplicou pelo menos por mais 3. Então, quando nós falamos de estrutura de copa, de arquitetura de copa, nós estamos falando de algo parecido com esta plantinha daqui. Então, sua planta, além de ficar mais bonita, porque não vai ter galho alto, galho baixo, galho torto para um lado, galho torto para o outro. O que a gente quer, na verdade, é uma planta bonita, essa simetria, é este tipo de conformidade nos seus galhos e, obviamente, quanto mais galho nós conseguirmos através dessas podas, mais pontos florais nós vamos ter e assim a planta vai ficar ainda mais bonita para o seu deleite ou para o deleite de todos aqueles que tiverem a oportunidade de ver a sua plantinha, seja ao vivo na sua casa ou quem sabe através de uma foto ou vídeo que você coloque nas redes sociais. E essa plantinha está começando agora a me soltar botões, então eu creio que a gente tenha bastante botões nessa plantinha. Essa é uma das plantas que nós vamos começar a pensar em trabalhar no sincronismo floral dela. Está toda aramada, vamos pensar aqui, ou vamos ver se já está na hora de retirar esses arames, né? Eu estou aqui puxando um para ver, eu acho que já está na hora de retirar esses arames sim. Mas a retirada desses arames vai ficar para um outro vídeo, quem sabe. Pois é, nós poderíamos ficar aqui até a semana que vem tentando argumentar com vocês, né, motivos para que você venha a podar as suas plantas. Mas eu creio que nós já demos bastante argumentos para que você talvez entenda o quanto é importante podar a sua planta. Pois é, o que é que você acha? Já está com a faca na mão? Já escolheu a planta que você vai podar? Pois é, eu fico muito feliz quando a gente consegue trazer para vocês informações de qualidade que façam com que vocês se sintam mais confiantes. Poxa, agora eu vou fazer essa poda. Espero que você, então, faça essa poda. Comente aqui embaixo. Ah, Mauri, poxa, eu vou fazer a poda, eu fiz a poda, eu faço poda sempre em minhas plantas. Tá certo? Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que você possa utilizar essas informações em algum momento dentro do seu cultivo, dentro do manejo de suas rosas do deserto. Mas eu não posso encerrar o nosso vídeo sem mandar o quê? Beijos a quem é de beijos, abraços a quem é de abraços, e a quem for guloso como eu, como todas essas plantinhas que estão aqui, ou como um certo alguém que é você que nos prestigia sempre, está sempre aqui acompanhando os nossos vídeos. Muitos beijos e muitos abraços, todos eles repletos de tudo que há de melhor nesse mundo para que você seja feliz, realizado, pleno. Pois é, nós sempre deixamos 2 conteúdos, hoje está até difícil de apontar, nós sempre deixamos 2 conteúdos aqui, hoje não vai ser diferente, tá bom? Em um deles nós vamos falar sobre poda, como fazer essa poda. Nós vamos dar várias dicas como se faz essa poda. Na verdade, quem vai dar essas dicas não sou nem eu, vai ser o Valmor. E na outra nós vamos falar sobre enxerto, já que nós falamos aqui sobre o benefício de podar uma planta ou de podar um enxerto. Quem sabe eu não me estimulo, já que você vai podar a sua planta, aproveita e já faz um enxerto nela. Bem, então vou ficando por aqui, mas nos encontraremos em breve. Aonde? Aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos, ou quem sabe em uma de nossas lives que acontece sempre às terças e quintas-feiras, sempre às 20 horas no horário de Brasília. Quer ajudar um pouco mais o nosso canal? Torne-se membro do nosso canal. Com a quantia ou com a contribuição de R$14 e alguns centavos, você vai fazer parte de um dos melhores grupos de tutoria do WhatsApp. Venha participar junto conosco. Bom, vou ficando por aqui. Até a próxima e bye, bye.